O Livro da Confiança, Padre Thomas de St. Laurent, capítulo 4. A confiança em Deus e as nossas necessidades espirituais. Seção 1. A misericórdia de Nosso Senhor para com os pecadores. A providência que alimenta o passarinho no galho cuida do nosso corpo, que é, no entanto, esse corpo de miséria, uma criatura frágil, um condenado à morte e destinado aos vermes. Na louca corrida da vida, pensamos todos caminhar para os negócios ou para os prazeres. Cada passo dado nos aproxima do fim. Arrastamos nós mesmos o nosso cadáver para a beira do túmulo. Se Deus assim se ocupa de corpos perecíveis, com que solicitude não velará pelas almas imortais? Prepara-lhes tesouros de graças, cuja riqueza sobrepuja tudo o que podemos imaginar. Manda-lhes socorros superabundantes para a sua santificação e salvação. Esses meios de santificação que a fé põe a nosso dispor não serão aqui estudados. Quero falar simplesmente às almas inquietas que se encontram por toda parte. Mostrar-lhes-ei, com o Evangelho na mão, a unanimidade dos seus temores. Nem a gravidade de suas faltas, nem a multiplicidade de suas reincidências no erro as deve abater. Pelo contrário, quanto mais sentirem o peso da própria miséria, tanto mais deverão apoiar-se em Deus. Não percam a confiança, seja qual for o horror do seu estado, mesmo que tenham levado longamente vida desregrada, com o socorro da graça poderão converter-se e ser elevadas a uma alta perfeição. A misericórdia de Nosso Senhor é infinita. Nada a cansa, nem mesmo faltas que nos parecem a nós as mais degradantes e criminosas. Durante sua vida mortal, o Mestre acolheu os pecadores com bondade verdadeiramente divina. Nunca lhes recusou o perdão. Impelida pelo ardor do seu arrependimento, sem preocupar-se com as convenções mundanas, Maria Madalena entra na sala do festim, posterna-se aos pés de Jesus, inunda-os de lágrimas. Simão, o fariseu, contempla essa cena com ar irônico, indigna-se intimamente. Foste este homem profeta, pensa, saberia bem o que vale essa mulher. Exortar-lhe-ia com desprezo, mas o Salvador não a enxota, aceita-lhe os suspiros, o pranto, todos os sinais sensíveis da humilde contrição, purifica de suas máculas e acumula de dons sobrenaturais, e o coração sagrado transborda de imensa alegria, enquanto que no alto, no reino de seu Pai, os anjos vibram de júbilo e louvor. Perdida estava uma alma, e ei-la achada. Era morta essa alma, e ei-la de novo restituída à verdadeira vida. O Mestre não se contenta de receber com doçura os pobres pecadores, chega ao ponto de tomar-lhes a defesa. E não é essa de resto a sua missão? Não se constituiu ele o nosso advogado? Trazem-lhe um dia à presença uma desgraçada, surpreendida em ato flagrante de seu pecado. A dura lei de Moisés a condena formalmente. A culpada deve morrer no lento suplício da lapidação. Os escribas e fariseus, no entanto, esperam impacientes a sentença do Salvador. Se perdoar, os inimigos o censurarão por desprezar as tradições de Israel. Que fará ele? Uma só palavra cairá de seus lábios, e esta palavra bastará para confundir os fariseus orgulhosos e salvar a pecadora. Aquele dentre vós que for sem pecado, que seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Resposta cheia de sabedoria e misericórdia. Ouvindo-a, esses homens arrogantes enrubescem de vergonha, retiram-se confusos uns após outros. Os velhos são os primeiros a fugir. E Jesus ficou só com a mulher. Onde estão os teus acusadores? Pergunta. Ninguém te condenou? Ela responde, ninguém, Senhor. E Jesus prossegue, eu também não te condenarei. Vai e de futuro não peques mais. Quando vêm a ele os pecadores, Jesus lança-se ao seu encontro. Como o pai do pródigo espera a volta do ingrato, como o bom pastor procura a ovelhinha tresmalhada, e quando a encontra,
carrega-a sobre os ombros divinos e a restitui ensanguentada ao redil. Oh, ele não lhe magoará as feridas, delas tratará como um bom samaritano. Com o vinho e o óleo simbólicos, derramará sobre suas chagas o bálsamo da penitência e, para fortificá-la, a fará beber do seu cálice eucarístico. Almas culpadas, não tenham medo do Salvador. Foi por vós, especialmente, que ele desceu à terra. Não renoveis nunca o grito de desespero de Caim. Meu crime é grande demais para que o dele possa obter perdão. Como isso seria desconhecer o coração de Jesus? Jesus purificou Madalena e perdoou a tríplice negação de Pedro. Abriu o céu para o bom ladrão. Em verdade, asseguro-vos, se Judas tivesse ido a ele após o crime, nosso Senhor o teria acolhido com misericórdia. Como, pois, não vos perdoaria também? Seção 2. A graça pode santificar-nos num instante. Abismo da fraqueza humana, tirania dos maus hábitos. Quantos cristãos recebem no tribunal da penitência a absolvição de suas faltas? É sincera neles a contrição? Enérgicas são as suas resoluções e caem de novo nos mesmos pecados, por vezes graves. O número de suas quedas cresce sem cessar. Não terão então sobejas razões de desânimo? Que a evidência da miséria nos mantenha na humildade, nada mais justo que ela nos faça perder a confiança? Será uma catástrofe mais perigosa que tantas recaídas no erro. A alma que cai deve levantar-se imediatamente, não deve cessar de implorar a piedade do Senhor. Não sabeis que Deus tem as suas horas e pode num instante elevar-nos à mais sublime santidade? Não tinha por acaso levado Maria Madalena a uma vida criminosa? A graça, no entanto, a transformou instantaneamente. Sem transição, de pecadora tornou-se grande e santa. Ora, a ação de Deus não se reduziu no seu alcance. O que fez para os outros, poderá fazer para vós. Não duvideis. A oração confiante e perseverante obterá a cura completa de vossa alma. Não me alegueis que o tempo passa e já toca talvez ao termo a vossa vida. Nosso Senhor esperou a agonia do bom ladrão para atraí-lo a si vitoriosamente. Num só minuto, esse homem tão culpado converteu-se. Sua fé e seu amor foram tão grandes que, apesar dos seus grandes crimes, nem passou pelo purgatório. Ocupa para sempre um lugar elevado nos céus. Que nada, pois, altere em vós a confiança. Do fundo do abismo, embora apelais sem trégua para o céu, Deus acabará respondendo ao vosso apelo e em vós operará a sua justiça. Seção 3. Deus concede-nos todos os socorros necessários para a santificação e a salvação de nossa alma. Certas almas angustiadas duvidam da própria salvação, lembram-se demasiado de faltas passadas, pensam nas tentações tão violentas que por vezes nos assaltam a todos, esquecem a bondade misericordiosa de Deus. Essa angústia pode tornar-se uma verdadeira tentação de desespero. Em moço, São Francisco de Sales conheceu uma provação dessas. Tremia de não ser um predestinado ao céu. Passou vários meses nesse martírio interior. Uma oração heróica o libertou. O santo posternou-se diante de um altar de Maria. Suplicou à Virgem que o ensinasse a amar seu filho com uma caridade tanto mais ardente sobre a terra, quanto ele temia não poder amá-lo na eternidade. Nesse gênero de sofrimento, há uma verdade de fé que deve nos consolar imensamente. Só nos perdemos pelo pecado mortal. Ora, sempre o podemos evitar, e quando tivermos tido a desgraça de cometê-lo, podemos sempre nos reconciliar com Deus. Um ato de contrição sincera, feito logo, sem demora, nos purificará, enquanto esperamos a confissão obrigatória, que convém se faça sem detença. Certamente, a pobre vontade humana deve sempre desconfiar da sua fraqueza, mas o Salvador nunca nos recusará as graças de que carecemos. Fará também todo o possível para ajudar-nos na empresa soberanamente importante
da nossa salvação. Eis a grande verdade que Jesus Cristo escreveu com o seu sangue e que vamos agora reler juntos na história da sua paixão. Já tereis algum dia refletido como puderam os judeus apoderar-se de nosso Senhor? Acreditareis por acaso que isso conseguiram pela astúcia ou pela força? Podeis imaginar que na grande tormenta Jesus foi vencido porque era o mais fraco? Seguramente não. Os inimigos nada podiam contra ele. Mais de uma vez nos 3 anos de suas pregações, haviam tentado matá-lo. Em Nazaré, queriam jogá-lo no precipício. Por várias vezes tinham apanhado pedras para lapidá-lo. Sempre, porém, a sabedoria divina desfez os planos dessa ímpia cólera. A força soberana de Deus reteve-lhes o braço e Jesus afastou-se sempre tranquilamente, sem que ninguém tivesse conseguido fazer-lhe o menor mal. Em Getsêmani, ao dizer simplesmente o seu nome aos soldados do templo, vindos para senhorarem-se da sua pessoa sagrada, toda a tropa caía por terra tocada de estranho pavor. Os soldados só se podem levantar pela permissão que ele lhes dá. Se Jesus foi preso, se foi crucificado, se foi imolado, é que assim o quis, na plenitude da sua liberdade e do seu amor por nós. Oblatus est quia voluit. Se o Mestre derramou sem hesitar o sangue todo por nós, se morreu por nós, como poderia recusar-nos graças que nos são absolutamente necessárias e que ele próprio nos mereceu pelas suas dores? Essas graças Jesus as ofereceu misericordiosamente às almas mais culpadas durante a paixão dolorosa. 2 apóstolos haviam cometido um crime enorme. A ambos ofereceu perdão. Judas o atraiçoa e lhe dá um beijo hipócrita. Jesus fala-lhe com doçura tocante, chama-lhe seu amigo, procura à força de carinho tocar esse coração endurecido pela avareza. Meu amigo, por que vieste? Judas, tu traz o filho do homem com um beijo? É esta a última graça do Mestre ao ingrato, graça de tal força que jamais lhe mediremos bem a intensidade. Judas, porém, a repele, perde-se, porque assim formalmente o prefere. Pedro cria-se muito forte, tinha jurado acompanhar um mestre até a morte e o abandona quando o vê às mãos dos soldados. Só o segue então de longe. Entra tremendo no pátio do palácio do sumo sacerdote. Por 3 vezes renega o seu senhor, porque receia os motejos de uma criada. Com juramento afirma que não conhece esse homem. Canta o galo. Jesus volta-se e fixa sobre o apóstolo os olhos cheios de misericórdias e doces censuras. Cruzam-se os olhares. Era a graça, uma graça fulminante que esse olhar levava a Pedro. O apóstolo não a repeliu, saiu imediatamente e chorou com amargura a sua falta. Assim como a Judas, como a Pedro, Jesus nos oferece sempre graças de arrependimento e conversão. Podemos aceitá-las ou recusá-las. Somos livres. A nós compete decidir entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. A salvação está em nossas mãos. O Salvador não só nos oferece as suas graças, como faz mais, intercede por nós junto ao Pai Celestial. Lembra-lhes as dores sofridas pela nossa redenção. Toma a nossa defesa diante dele. Desculpa-nos as faltas. Pai, exclama nas angústias da agonia, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. O Mestre, durante a paixão, tinha tal desejo de salvar-nos que não cessava um instante de pensar em nós. No Calvário, dá aos pecadores o seu último olhar, pronuncia em favor do bom ladrão uma de suas últimas palavras, estende largamente os braços na cruz para marcar com que amor acolhe todo arrependimento em seu coração amantíssimo. Seção 4. A vista do crucifixo deve reanimar-nos a confiança. Se jamais nas lutas íntimas vos sentirdes fraquejar na confiança, meditai as passagens do Evangelho que vos acabo de indicar. Contemplai essa cruz ignominiosa sobre a qual expira o vosso Deus. Olhai para a sua pobre cabeça coroada de espinhos que tomba inerte sobre o peito. Considerai os olhos vítreos, a face lívida onde se coagula o sangue precioso. Olhai para os pés e as mãos traspassados, para o corpo malferido. Fixai, sobretudo, o coração amantíssimo que acaba de ser aberto pela lança do soldado. Dele correram umas poucas
tantas gotas de água ensanguentada? Tudo vos deu. Como será possível desconfiar desse Salvador? De vós, porém, ele espera retribuição de afeto em nome do seu amor, em nome do seu martírio, em nome da sua morte. Tomai a resolução de evitar doravante o pecado mortal. A fraqueza é grande, vencei, mas ele vos ajudará. Apesar de toda a boa vontade, tereis talvez quedas e reincidências no mal, mas o Senhor é misericordioso. Só pede que não vos deixeis adormecer no pecado, que luteis contra os maus hábitos. Prometei e confessar-vos logo e nunca passar a noite tendo sobre a consciência um pecado mortal. Felizes sereis se mantiverdes corajosamente essa resolução. Jesus não terá derramado em vão por vós o seu sangue bendito. Tranquilizai-vos quanto às vossas íntimas disposições. Tereis assim o direito de encarar com serenidade o temeroso problema da predestinação. Trareis sobre a fonte o sinal dos eleitos.